Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que privilégio mais uma vez podermos nos reunir na casa do Senhor, em comunhão, em comunidade, igreja do Senhor, para adorá-lo, engrandecer o seu nome. Que privilégio enorme podemos estar diante da mesa, serviremos a ceia do Senhor, onde relembramos, esse grande memorial dessa obra maravilhosa de Cristo Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos iniciar o nosso culto. Colossenses, capítulo 3, verso de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Amém? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua palavra. Pai eterno, que alegria, Senhor meu Deus, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Estamos no Senhor, ó Pai, assim como a Tua palavra nos diz, porque confiamos em Cristo, o nosso Salvador, Seu Filho amado, a quem o Senhor ressuscitou e está à direita do Senhor, ó Deus. E em Cristo confiamos, em Cristo temos acesso a Ti, ó Deus. Em Cristo temos paz com o Senhor. Senhor, aceita esse culto em adoração ao Senhor. Aceita nossos louvores, nossas orações, inclina os Teus ouvidos, Pai, para as nossas petições. Seja favorável a nós, ó Deus. Estamos aqui, povo Teu, diante de Ti. Estamos aqui para adorá-lo e em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Nesse momento de contrição e perdão de pecados, vamos continuar aqui no próprio verso, no texto de Colossenses, a partir do verso 5 em diante. Nós lemos até o 4, verso 5 em diante. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É olharmos para aquilo que o apóstolo Paulo observa na sua carta, para aquele povo, para nós. Olharmos para dentro de nós, esse momento de contrição. Queria pedir para que o Luiz, por favor, possa estar orando aqui para nós. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, ó Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, ó Pai, obrigado pelo sopro de vida que nos deste, ó Pai. Ó Pai, entregamos essa noite em Tuas mãos, a mensagem dessa noite, ó Pai. Possamos estar atentos à Tua palavra, a esse momento, ó Pai. Que possamos abrir nossos corações, Senhor, para receber a boa palavra, Senhor. Abençoe, Senhor, os pregadores dessa noite, ó Pai. Possam nos trazer uma boa palavra através da música, através da pregação, ó Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome e amor de Jesus. Amém.
pastor, tem a palavra. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos continuar o culto agora, mas dentro de uma sequência que é a ceia do Senhor. Eu não sei se todos prestaram atenção no hino que nós cantamos, e a gente, os batistas, né, quando nós, sempre um pastor que me pastoreou, por exemplo, eu ouvi alguns deles talvez, falar assim, dá sentido a este hino, o que significa ele, né? E esse hino que nós cantamos, ele é, dentro do nosso contexto, né, de cristãos, ele é chamado de um hino de invocação. A gente precisa invocar Deus? A gente sabe que não. Por natureza, o culto, Deus está presente nele. Mas a invocação é uma forma particularizada nossa de dizer diante de Deus, olha, Senhor, nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Faz parte. Faça parte deste culto. A gente sabe o que ele está fazendo. É invocar, mas ao mesmo tempo não somente invocar o Senhor, mas reconhecer que sem Ele as coisas não funcionam. Sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, a igreja murcha. Ela não tem sentido. É um hino maravilhoso. As pessoas que não estão acostumadas com essas melodias, com esse formato, com essas letras, que estão acostumados, às vezes, até no meio cristão mesmo, com uns formatos tanto frenéticos, né, de música, e aí não é uma crítica, é um estilo, né, que a gente não está tão acostumado, pode se assustar. Mas essas letras são extremamente profundas e bíblicas. Elas, de fato, falam do Deus, né, que nós viemos aqui para servir. Graças a Deus por isso. Quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar nesse momento da ceia do Senhor. Agora temos um grupo bem pequeno. De manhã tínhamos um grupo bem grande, e então, gente, pode ser que seja até menos irmãos para servir. Lembrando, meus irmãos, a ceia que nós celebramos é uma ordem. Olha, você que vai batizar, vai se tornar membro dessa igreja, nunca se esqueça, a celebração da ceia, primeiramente, ela é uma ordem de Cristo, é uma ordenança. Ele deixou, e por que ele deixou? Para que a igreja sempre lembrasse no ato do pão e do vinho, ou que seja suco de uva, produto da videira, a gente lembrasse a morte pelo pão, o corpo de Cristo naquele ato da sua morte, e pelo vinho, o seu sangue derramado por nós. Para que a igreja nunca se esqueça e ela agradecesse sempre a Deus por esse ato. É o motivo da existência da igreja, aquilo que Cristo fez. Porém, a gente não fica só no passado quando nós trazemos a memória. Não foi um ato passado, aliás, foi uma verdade passada, um ato histórico, um fato, mas que não ficou preso ao passado, ele tem efeito eterno. Ele salva, como Deus salvou a minha vida, salvou a sua vida também. E ele tem, nesse processo da salvação e da redenção e da morte, né, tem a vida eterna para os que creem. Então, não é uma coisa qualquer. Não é simplesmente pegar um negócio, tomar e comer um pão. Por outro lado, isso aqui não tem efeito espiritual em si. É um memorial que, obedecido, nos abençoa. A obediência é vista por Deus como algo bom na vida do cristão. Então é bom obedecermos. Eu falei pela manhã e falo agora, não sei se tem muita criança, talvez agora não tenha tanto, mas criança, você que é criança e está me ouvindo, está me entendendo, pergunte depois para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, o que significa isso, para ele te explicar, tá bom? Direitinho. Meus irmãos, vamos passar esse momento então de distribuição. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são servos de Deus, são salvos. Nem todos ainda fazem parte da igreja por um processo natural de testemunho público de fé. A Bíblia contempla isso. Precisa haver um testemunho público de fé. Por exemplo, todo aquele que deseja se tornar membro dessa igreja sempre será bem-vindo. Ele será discipulado, será acompanhado,
E um dia, nós desejamos que essa pessoa, esse irmão, ele possa, diante do seu testemunho público de fé, a igreja possa também atestá-lo. Nós confirmamos diante de Deus o seu testemunho. E nós o aceitamos na comunidade, porque o aceitar não é uma atitude pastoral apenas, né? Apenas porque eu sou um membro da igreja também. É um ato da igreja. Então, essa pessoa deseja que nesse processo, aí ela se torna membro desse rebanho. Esse rebanho particular que Deus pastoreia neste lugar aqui. Então, precisa ser assim. Precisa, obviamente, ser batizado. Tá? Precisa ser batizado, precisa ser membro de uma igreja. Pode haver alguém que não é membro desta igreja aqui, mas é membro de alguma igreja evangélica ou batista, normalmente batista, sempre está no nosso meio, pode haver. Como nós franqueamos? Que você, primeiro, esteja ativamente trabalhando, servindo a Deus na sua igreja. Senão você é apenas um viajante desigrejado, visitante de igrejas. Isso não tem sentido. Não faz sentido para nós, entendemos que não faz sentido para Deus. É importante que seja comunhão com a sua igreja. É importante que você creia da forma como nós estamos falando. Isso aqui não confere graça. Não há mudança nos elementos. Apenas a bondade de Deus sobre a nossa obediência. Sobre a nossa obediência. Nesse caso, você que nos visita estando assim, participe conosco. Tá bom? E os outros, olhem para isso e peçam a Deus o tempo certo que Ele te dê para você participar. A ceia não salva, mas a desobediência ao participar da ceia do Senhor, sim, isso é uma falta. Isso não é aconselhável biblicamente. Ela é franqueada a todos os membros da igreja e todos devem observar isso com bastante zelo e cuidado. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus, nos vemos, ó Deus, e sabemos que somos finitos, fracos, ó Deus, mortais. E dependemos, ó Deus, totalmente da graça do Senhor. Agora, ó Deus, nós o agradecemos, porque a graça do Senhor se manifestou a nós, fruto, ó Deus, do seu amor por nós. O amor, ó Deus, que nos escolheu. No momento, ó Deus, em que nós não tínhamos nada para oferecer em troca, justamente, ó Deus, para mostrar a nossa total incapacidade, impossibilidade, ó Deus, de contribuir na salvação da nossa alma. O Senhor foi bom, amorável, o Senhor foi pronto, fiel, ó Deus, quando cumpriu a tua própria palavra, que prometia redenção, ó Deus, aos seus. É por isso, ó Deus, que nós estamos aqui cantando ao Senhor, orando o teu nome, lendo a tua palavra, Deus, participando da ceia, ó Deus, neste culto de adoração. Porque o Senhor transformou a nossa vida. Tua palavra diz, ó Deus, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. É verdade, ó Deus, nós fomos, ó Deus, recriados pelo Senhor. Recriados no Espírito. Nós fomos, ó Deus, redimidos. Nós fomos salvos. Nós fomos libertos da condenação do pecado. Esse, ó Deus, é o motivo de nós estarmos aqui adorando ao Senhor, com os nossos corações agradecidos, ó Deus, por Jesus Cristo ir até a cruz no nosso lugar e ali dar a sua vida, ó Deus, para nos dar vida. Muito obrigado, meu Deus. Perdoa os nossos pecados. Nós os cometemos, ó Deus, estamos neste mundo e neste corpo. Temos as nossas culpas. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa as nossas ofensas, as nossas faltas.
Mas, ó Deus, que bom que o Senhor já nos perdoou naquele pecado, lá na matriz, lá no começo, quando pecamos contra o Senhor, estávamos condenados. Disso o Senhor já nos perdoou e nos livrou em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por podermos, ó Deus, nos assentarmos na mesa do Senhor, Pai, para participar dessa ceia. Obrigado, Pai querido. Fomos grandemente privilegiados. Estamos, ó Deus, felizes, alegres. Haverá um dia, Pai, que não estaremos mais celebrando nessa forma, mas estaremos junto com o Senhor para todo sempre. E essas coisas cessarão. Já não precisaremos mais olhar para elas, ó Deus, como quando o Senhor veio ao mundo, cumpriu toda a Escritura e não se precisou mais de sacrifícios. Então, Deus, todas as coisas serão novas, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, a ceia que estamos celebrando nesse momento nos traz, ó Deus, tudo isso em memória. Nos ensine, ó Deus, por este caminho, por este meio e por este momento, ó Deus, de celebração. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. No nome santo, ó Deus, daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, sem pecado algum, sem ter culpa. O justo Deus que morreu por nós, injusto. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Como eu li pela manhã, Mateus 26, verso 26, diz assim, que enquanto eles comiam, e aqui ele está falando ainda daquele momento, igual o nosso café pela manhã. Eles tiveram um momento de comer e de partilhar. Mas, nessa sequência, Jesus, então, ele passa para esse momento, de fato, solene e memorial. Eles não podiam esquecer. Aquilo antecipava. Aquilo era o momento da comunhão do corpo, a igreja junto, tomando um café, que seja, partilhando das suas coisas uns com os outros e partilhando das suas vidas uns com os outros. E nesse momento, Jesus, então, agora toma o pão e fala, agora tem um momento solene, uma ordem de Deus. É isso que ele está falando. Enquanto comiam, é isso que ele está ensinando. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos, meus irmãos. Verso 27 diz assim, e tomando um cálice, rendeu graças, e o deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Tomemos do cálice. Graças a Deus. Eu não sei se vocês perceberam uma ênfase que eu dei em todos. Todos aqueles que esta igreja, por exemplo, ela atestou como membros, faz parte do corpo. Não existe pessoas que o pastor fala, esse não pode, porque ele está de castigo, sei lá o que seja, porque está em erros. Não, meus irmãos, porque toda vez que alguém não participa, pode estar significando quase que grande parte das vezes que ela não ainda confessou o seu pecado a Deus e foi perdoado. Então, permanece com o pecado e não participa da ceia, não. A gente tem que mostrar o corpo todo, enquanto alguém é membro dessa igreja, não foi desligado por algum tipo de pecado, seja lá o que for, é parte desse corpo, é para todos participarem. E aí existe confissão de pecado e o grande perdão de Deus. Tá bom? Obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Muito obrigado pelo cuidado de vocês, sim. Graças a Deus, meus irmãos. Eu peço, por favor, que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 17. Aqui nós temos oração intercessória de Jesus. Nós vamos ler apenas, nós vamos nos deter, né? Então, somente nos versos 10 até o 12. Eu
esmiucei essa oração de Jesus em termos de perícope, de divisões. Eu subdividi o que poderia ser um texto só. Estou trabalhando isso bem devagarinho, não precisamos correr, mas não estou tomando cuidado para não perder, né, o fio da meada, tá bom? Jesus aqui ele ora a Deus e é chamado, alguns chamam de a oração sacerdotal de Jesus. Ele é sacerdote. Ele está orando de uma forma bem específica, em maior volume aqui na oração dele, não que seja a sua maior oração, em termos de valor, mas ele está orando intercessoriamente por seus discípulos, para aqueles discípulos presentes, para aquele momento. Vai haver um momento que ele vai orar também pelos futuros. Mas ele começa orando, do verso 1 ao 5, por exemplo, ele está orando a Deus por ele mesmo. Ele está pedindo a Deus que ele seja glorificado. Ele está falando antes de acontecer, momentos antes dele ir para a cruz, ele está dizendo, Senhor, glorifica, né, o Filho. E ele vai dizer nesse texto aí do 1 ao 5, para que o Pai também seja glorificado. É muito interessante isso, porque ele está falando de que se ele sendo glorificado, e glorificar a ele pelo Pai, significava ir para a morte. Ele está falando, glorifica-me, ou glorifica o Filho. Completa essa obra de redenção. Nós falamos agora sobre o corpo e o sangue. Completa essa obra de redenção. Não está apressando Deus. Ele está como que se entregando e confirmando diante de Deus o seu desejo e a sua voluntariedade nesse processo de salvação. Jesus desejou isso, mas glorifica o Filho, para que ao fim de tudo, nesse processo de glorificação, que ele se fecharia com a volta do Filho para o lugar de onde ele veio. É isso que ele está dizendo. Mas não tem glorificação sem cruz. Mas Deus seria glorificado. Porque a obra da redenção no seu início, por que início? Porque depois nós temos ainda a consumação. Ele está dentro desse processo maior. Santificação está dentro desse processo. Mas a obra que Deus prometeu de redenção, da salvação da minha alma, da sua alma, ela seria possível se Cristo fosse para a cruz, morresse pelos nossos pecados, ele ressuscitasse e ele então voltasse ao céu. Aí Deus, Jesus mesmo vai falar na oração dele, por providência divina, mas enviado por Jesus, o Espírito Santo estaria no nosso meio. Aí nós vimos isso no capítulo 16. Tá? Então agora ele está orando pelos discípulos, já desde o verso 6 em diante. Eu estou subdividindo aí. Mas vai fazer isso até praticamente o verso 19. E depois ele vai continuar, só que ele vai continuar orando por um ponto bem específico, que é a unidade dos discípulos. Imagina, cada um deles fazendo o que der na sua cabeça e no seu coração. A unidade deles dependia da fidelidade deles a Deus. Mas Jesus não tinha dúvida de que eles eram salvos. Ele afirmou isso diversas vezes. Eles foram limpos porque eles creram na minha palavra, a palavra que Deus deu para Jesus. Olha que coisa interessante, né? A gente fica pensando essas coisas. Eles estavam limpos. Então, a oração por eles, essa intercessão é por eles, mas Jesus sabia que eles estariam fazendo a vontade do Pai e a vontade dele. Ele não tinha dúvida desses, como nesse texto a gente vai ver que ele tinha dúvida com relação... Tinha dúvida não, ele esclarece que um deles não fazia parte desse processo, que é Judas Iscariotes. Vamos ao texto do verso 10 até o 12, aí fica melhor para a gente ir. Essa oração, meus irmãos, é para que Deus guarde seus discípulos de uma forma bem mais sucinta, tá? Ele diz no verso 12, tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles, dos discípulos. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, ou seja, Deus deu o seu nome a Jesus,
para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura, ou a Escritura Sagrada. 6 ao 9, um pouquinho antes, eu tinha falado do 1 ao 5, ele fala com Deus também, ele está orando a Deus já. Ele está confirmando esse pertencimento dos discípulos ao Deus Pai. Os discípulos pertencem, em primeira instância, a Deus. A gente não tem aprendido que Deus escolhe? É Deus que leva você até Jesus, ou você não sabia disso? Ou você acha que é você que foi? É Deus que leva. É Deus que faz isso. Nós não temos vontade, nós não temos desejo. A gente acha que a gente tem desejo. De vez em quando aparece um desejinho rápido, né? Eu quero servir a Deus, aí eu vou. Mas não é. Nós somos vulneráveis, instáveis. É Deus quem nos leva ao Pai. Portanto, nós pertencemos a Deus pela ordem natural de ser Ele o nosso Criador. Então Jesus confirma, ainda que sendo provido por Deus, né, de seus discípulos, transmitiu-lhes a palavra de Deus, ou seja, Deus proveu Jesus daqueles discípulos. Deus os levou. Quando Jesus os chama, alguns autores até dizem que nesses momentos que nós não sabemos, né, como que foi que Jesus escolheu aquela pessoa, aquela outra lá, Jesus falava com Deus o tempo todo. O tempo todo, o Pai e o Filho, eles se comunicavam. Jesus disse que transmitiu para eles a palavra dele. Isso ainda nos versos anteriores. Isso permitiu que eles vissem na pessoa de Jesus Cristo a presença do próprio Deus encarnado. Tá? Eles viram em Jesus Cristo quem? Deus revelado. Eles não tiveram dúvida de que Cristo e Deus eram uma mesma pessoa. Em termos de divindade, não havia distinção. Tanto, meus irmãos, que isso é certo, que nos evangelhos e no Novo Testamento você vai começar a perceber então a expressão Senhor usada para Jesus, a mesma expressão que era atribuída a Senhor no Antigo Testamento para Deus. Esse entendimento era importante. Sem esse entendimento, até nos nossos dias, nós fazemos uma distinção e adoramos, ou alguém vai fazer que faça a distinção, vai adorar um e não vai adorar o outro, em detrimento de outro. Vai aumentar um e diminuir o outro. Não. Eles precisavam ver Deus em Cristo. Esse era o trabalho missional de Jesus, ou seja, em sua obediência a Deus, glorificá-lo, indo até a morte, e que seus discípulos compreendessem isso tudo, como sendo esse o plano redentivo de Deus Pai. Eles precisavam ver assim, senão não adiantava. Se você pegar João, capítulo 12, que é o capítulo intermediário entre o final do ministério terreno de Jesus e agora no 13, o início daquela última semana em que ele se reúne particularmente com os discípulos, você vai ver lá no 14, no 12, que eles não creram. Eles quem? Os judeus não creram. Precisava crer em Jesus. Precisava olhar para Jesus e ver Deus, o Deus presente, o Deus encarnado. E aí, meus irmãos, Jesus então ele vai confirmar esse pertencimento mútuo dos discípulos, tanto a ele, né, tanto a ele Cristo, quanto a Deus Pai, nesse verso 10, onde nós começamos a nossa leitura. Então Deus deu para Jesus aqueles que lhe pertenciam. Ele deu os cuidados do Filho, aqui na terra, a quem eles passam então também a pertencer. É aqui, nesse jogo de palavras, que parece um emaranhado, está falando uma coisa só mesmo. Esse pertencimento dos discípulos de Deus a Jesus. Por isso que Jesus vai falar no finalzinho, eu os protegi, enquanto estive com eles. Agora, Senhor, estou voltando, protege-os, guarda-os. Então, tudo isso acontece dentro de um sincronismo perfeito.
de maneira que eles, vendo e recebendo a Cristo, estariam recebendo o Deus Criador do céu e da terra. Percebam, então, que os fariseus não compreendiam dessa forma. Eu falei agora há pouco que eles não creram. O tempo todo, o grande problema deles com Jesus era justamente quando Jesus se manifestava como vindo da parte de Deus. Filho de Deus, vindo do céu. Eu e o Pai somos um. Isso era um horror. Eles deram todos os nomes possíveis para Jesus, inclusive filho de Belzebu. Eles associaram Jesus com Satanás, mas foram incapazes de ver em Jesus Cristo, de fato, o Deus presente. Emanuel, que Isaías profetizou. O Emanuel, que significa Deus conosco. E no capítulo 16, nesse cuidado de Deus, a gente vê plenamente o apontamento desse cuidado na pessoa do Espírito Santo. Lá Jesus está antecipando que depois da ida dele ao céu, dessa glorificação completa, Deus estaria deixando com eles o Espírito. Aliás, ele usa a expressão de que ele estaria enviando o Espírito, deixando o Espírito com eles. Assim como Deus comissiona e envia, né, o Filho, num ato missional, o Filho também envia o Espírito. E ele diz no verso 10 aqui, ó, que ele, Jesus, ele estava sendo glorificado pelos discípulos. Uma das coisas que nós aprendemos é a nossa glória devida a Deus. Aqui nós olhamos para os discípulos, que eles de fato estavam vendo na pessoa de Jesus Cristo a presença de Deus junto ali com eles. Então, eles creram e eles estavam dando testemunho público disso, obedecendo e seguindo os ensinos do Mestre Jesus. Não adianta a gente falar que Ele é Senhor, não adianta a gente falar dentro do nosso cristianismo que amamos a Deus se nós não obedecemos, muito menos, tanto faz como tanto fez a minha vida cristã. A minha vida cristã eu conduzo ela do jeito que quiser. Não é assim. Não é assim. Existe um manual que Deus deixou conosco, que é esse aqui. Essa é a vontade de Deus para nós. A palavra mundo, que ele usa muito aqui, né? Estão no mundo, né? Cuide deles neste mundo. Ela vai se repetir nesse contexto aqui do capítulo 17, pelo menos umas 18 vezes. É porque eu contei, há variações. Mas sempre com esse apontando para esse movimento de pessoas criadas por Deus. Mas sempre também numa condição de afastados de Deus, por causa do pecado, da desobediência. Então, quando se fala está falando de mundo, eles estão nesse mundo, mas eles não são deste mundo, estão falando dessas pessoas, desse movimento, mas pessoas que não amam a Deus e vivem neste mundo, quedados, né, sob o pecado, sem arrependimento. Ele está falando, você, e aí trazendo para nós, né, aquilo que está falando para os discípulos, você está neste mundo caído, este mundo pecado, você está no meio dele, mas você não é mais deste mundo. Desde quando Cristo alcançou o meu coração, eu passo a fazer parte, então, de uma nova cidadania, mesmo estando neste mundo. Por isso que Jesus vai pedir proteção e cuidado para eles. Jesus, então, nessa sua oração, ele está lembrando que já não estará mais neste mundo. Aí no verso 11, vocês podem ver bem no comecinho dele, num pronunciamento profético próximo. Por quê? Ele está falando de coisa, eu não vou estar nesse mundo, mas ele estava ali ainda. Mas daqui a pouco, a gente precisa se lembrar, meus irmãos, que assim que Jesus termina de orar, capítulo 18, ele já é preso. Depois começa todo aquele processo, né, da sua prisão, a sua injusta condenação, a sua crucificação, morte, sepultamento. Isso acontece em poucos momentos, né? Tudo isso está acontecendo. Então ele fala que a gente está vendo que é um pronunciamento profético bem próximo. Quando após a sua morte, sua ressurreição, aí sim, ele estaria subindo aos céus. Por isso que ele ora
a Deus glorifica, né, o teu filho, lá nos versos 1 até o 5. Como seus discípulos, aqui eles vão continuar, né, ele ora dessa forma. Jesus então pede que Deus os guarde e os proteja neste mundo ímpio, aí na parte B do verso 11. Então ele está pedindo justamente isso: eu estou indo, protege-os, guarda-os neste mundo implacável. Irmãos, nós não sabemos o que de fato é uma perseguição ao cristianismo. Nós não sabemos por experiência própria. Não sabemos o que é isso. Você não sabe o que é uma perseguição, seja ela de inimigos de fora do nosso país, seja de inimigos internos, seja de todas as maneiras possíveis. Nós não, graças a Deus, ainda experimentamos isso. Proteger significa não perder de vista. Não perca eles de vista, Senhor. Cuida deles. Mas de uma forma prática, mantê-los preservados e intactos. E aqui, meus irmãos, a gente pode pensar também na preservação e na perseverança da fé, quando a maior tentação vier, quando a maior perseguição vier. Porque senão você pode ser tentado a achar que em tudo isso Deus vai te livrar. De todas as dores e males Deus vai te tirar. Mas a Bíblia nos ensina outra coisa, que Deus é glorificado nos males que sobrevêm a nós. Deus é glorificado nos martírios. Deus é glorificado nas mortes. Como cristãos, nesse aspecto aqui, a proteção de Deus ela está em nós. A proteção de Deus ela vai vir muitas vezes num ato de fortalecimento da nossa fé. Quando Jesus ele vai orar a Deus por esse momento, e ele tira um tempinho ali, a gente não percebe a profundeza do seu sofrimento, da alma, por causa da dor, do sofrimento físico, tudo aquilo ali, mas também do pecado nosso sobre ele. Mas ele ora quem? Ele ora a Deus que o fortaleça. Mas ele usa a expressão, se possível for, passe de mim esse cálice. Eu creio, meus irmãos, que o proteger de Deus está dentro desse contexto de contar com o socorro, o alívio de Deus no nosso coração. Talvez mais do que uma proteção física de um ataque qualquer. E Jesus, nas suas palavras, ele revela que Deus supremamente se revela nele, quando ele pede ao Pai que proteja os discípulos em seu nome, no poder do nome de Deus. Olha o que Jesus está falando. Ele vai dizer assim, o mesmo nome que Deus deu a Cristo, que Deus compartilha com Cristo, porque Ele é Deus. Protege-o no seu nome. Esse mesmo nome que o Senhor compartilhou comigo. Porque Jesus é Deus. Embora os judeus não viram isso, os seus discípulos viram. E olha como isso é possível, né? Nesse contexto haviam outros discípulos, mas muitos poucos, alguns outros seguidores. Talvez até dentro da liderança judaica. Mas grande parte anônimos. Esses aqui, eles estão como que... Jesus tinha certeza disso. Mas eles deram sua cara. A tapa. Eles se colocaram, se expuseram por causa do nome de Jesus Cristo. Se pegar em Mateus 16, a confissão deles, né, pela boca de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é uma confissão qualquer. Embora saindo de homens pecadores, é uma confissão que demonstra transformação de vida. Transformação de vida nos compromete. Não há cristão cuja vida foi transformada que não se comprometa com Cristo e com o seu Evangelho. É algo bem importante para a gente pensar como nós estamos entendendo isso.
Então, esse mesmo nome que Deus deu também a Cristo, compartilhou com Cristo. Ele vai repetir isso até no verso 12, mais adiante, que nós já lemos, você pode reler aí, as mesmas palavras. É uma proteção que quem a recebe, ele compreende vir de Deus, então glorifica a Deus. Eu sei que esse livramento, ou eu sei que o meu Deus que me salvou, que fez algo tão grande em mim, Ele cuida de mim. Ele que está agindo nesse tempo. As coisas não estão favoráveis, mas eu sei que Deus está comigo nesse andar. Eu estou indo para ser martirizado, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. Proteger, se a gente pegar proteger aqui e falar que nada nos acontecerá, estaremos sendo injustos, né? Porque quantos já morreram, eles mesmos, né? Vai ter momentos que Deus vai livrá-los para um propósito, e vai ter momentos que eles vão ser também martirizados. Por causa de quê? Do Evangelho de Cristo, por causa do nome de Cristo. A proteção de Deus, então, para com os que creem em Jesus, ou seus discípulos, tem como resultado prático a preservação da unidade deles em Cristo. E quando Deus nos protege, quando nós sabemos que essa proteção, e nós sabemos que ela vem de Deus, o resultado, de fato, é o aumento, é o crescimento da unidade do corpo. Nós não estamos sozinhos nisso. Há outros que estão conosco e Deus nos coloca neste corpo, nessa unidade de corpo. E ele vai dizer no verso 11, bem no finalzinho, para que sejam um. Então, ainda falando para um discípulo. Para os discípulos, para que eles sejam um. Então, meus irmãos, é muito natural que eu, como irmão em Cristo, eu sinto a sua falta, eu sinto as suas necessidades, embora a gente não vai sentir tudo, mas é natural. Porque essa ideia de unidade é algo que não havia antes. E ela só acontece por causa de Cristo. Essa unidade que acontece no nosso meio é por causa de que Cristo cuidou de nós. Deus nos trouxe a Cristo. E nós fomos libertos. E Ele cuida de nós. E esse cuidado de Deus reflete na preservação da unidade da igreja, dos filhos de Deus, para que todos sejam um. Quanta coisa maravilhosa Deus está nos ensinando, está nos mostrando. E o modelo, ele é perfeito, que é a mesma unidade que existe entre o Pai e o Filho. Ele fala isso. Da mesma forma como nós somos um. Não é uma unidade, então, produzida por nós, pelos nossos formatos de criar, né, grupos, entidades, seja lá o que for. Não, ela parte de Deus, ela se concretiza em Cristo. Quando nós cremos, Deus nos leva a Cristo, nós cremos em Cristo. E Deus cuida de nós. Ele vai formando, então, essa unidade. Quem sabe, meus irmãos, então, se a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos, não seja uma forma de Deus estar, então, o quê? Também nos protegendo. Ao mesmo tempo que a igreja mostra a unidade e aponta para Deus Pai e Deus Filho, ela está sendo também protegida. Há um grupo, né, que clama a Deus no mesmo manual, no mesmo evangelho. Quando Elias, ele fala com o Senhor, a lembrança que ele estava sozinho, né? Deus o lembra, você não está sozinho. Existem outros que não se curvaram aos deuses estranhos, então eles estavam no mundo também, ali. Eles amam a mim. E por certo, isso
Mesmo Elias não estando ali com eles, isso confortou o coração dele. Faz parte, então, de quê? Da proteção de Deus, né, aos seus filhos. Então, é muito importante nossa percepção na palavra de Deus, dessa verdade que ela traz nesses amarrados aqui que Jesus está falando, fazendo na sua oração. Vamos pensar então que o mandamento maior de Deus é o quê? É amar a Ele, é amar a Deus. E como consequência também amar a quem? Ao nosso próximo. Isso é normal, nós sabemos disso na palavra de Deus, e isso vai acontecendo na nossa vida. Aqui, os discípulos, eles foram amados por Deus e amados também por Cristo. Eles são levados à fé em Cristo. E amando-o e vivendo este amor no plano horizontal, que é entre eles, formando então agora um só corpo. E eles vão formando agora também uma unidade entre eles, para que sejam um, que apontam para uma matriz, ou seja, a unidade entre Deus e Cristo. Então, ela acontece, ela é importante, ela vai acontecer naturalmente. É o crescimento natural da igreja, não propriamente em volume, mas espiritualmente. Deus vai operando isso no nosso meio. As formas que Deus usa, bom, nós sabemos, são diversas. Deus vai usar a sua palavra, com certeza, sempre. Né? Deus vai usar as pregações, os ensinos, Deus vai usar a sua vida devocional, sempre voltado para as Escrituras. O Espírito Santo é pessoa importantíssima nesse processo, porque ele vai te advertir para a sua palavra. Importante. Por que muitas pessoas não sentem a advertência de Deus? Porque conhecem muito pouco da palavra de Deus. Né? Isso é descuido. É descuido da alma. Então, a forma de Deus estar trabalhando no nosso meio envolve todas essas coisas. Então, nós não podemos ser negligentes na palavra de Deus. É por ela que Deus vai se revelando e nos mostrando as verdades. Aí eu fico admirado, né? Não deveria, né? Mas estou lendo lá no Antigo Testamento, falei, meu Deus, eu sou essa pessoa aqui. Então, meus irmãos, você vê como é que a palavra de Deus ela é viva. A gente não lê pensando que isso aqui é para o outro. Isso aqui é para mim. Então, essa é uma forma de Deus estar edificando esse corpo, essa igreja, e fortalecendo essa unidade, para que você faça parte dela intensamente, não como um assistente. A igreja não precisa de assistentes, Deus também, muito menos, precisa de assistentes. Assim, o fim que deve ser percebido como a amostragem dos filhos de Deus, aí dos discípulos, da igreja, é uma fé que seja percebida neles, pela unidade que eles têm em torno de Cristo. A igreja ela precisa ser diferente. Essa unidade ela precisa, de alguma forma, primeiramente, ela ser vivida no nosso meio. Isso que a Bíblia está falando. Mas, de alguma forma, ela vai começar a impactar o mundo, lá fora também. Porque eles não vivem isso. Eles olham para isso, para nós, como estranho aos seus costumes. Essa unidade da igreja, como Cristo e o Pai são um, não é uma coisa fácil. É Deus que faz tudo isso. Mas a igreja precisa estar conectada, né? Cuidadosamente com Cristo. E você, de uma forma especial, porque a igreja é formada por indivíduos, por pessoas. Sem unidade, também sem clareza da presença de Deus e Cristo. Entende? Não há unidade, não há clareza que Cristo faz parte desse corpo. Bom, eu estou falando uma coisa que eu não posso nem afirmar, né? Mas a gente sabe que a unidade, ela aponta para a unidade de Cristo e Deus. Então a igreja, sim, ela precisa que essa unidade dela seja uma coisa muito clara entre ela mesma, no meio dela. Essa unidade cristã difere os filhos de Deus daqueles que não o confessam como Senhor. Então, meus irmãos, dentro desse propósito central da sua oração,
que é que Deus guarde os discípulos diante de sua volta para o céu. Jesus está orando dessa forma. Jesus diz então que cumpriu essa função de protegê-los enquanto estava aqui com eles. Ele fala assim: eu os protegi enquanto eu estava aqui. Esse era o seu trabalho. Eles foram preservados, mesmo diante de inúmeras tentativas para tirarem a vida do Mestre Jesus. Tentaram matá-lo para deixar os discípulos sozinhos. Não aconteceu nada antes do tempo de Deus. Jesus tornou-se então o alvo principal do ódio do mundo, especificamente dos próprios judeus. E lá em 15:18, ele lembra que o mundo odiaria primeiramente ele, Jesus. Mas ele chama a atenção dos discípulos para o fato de que esse ódio os alcançaria também. Chegaria até eles também por causa do seu nome, o nome de Cristo, que eles carregariam. Então eles estavam protegidos. Jesus estava ali. Até a cruz, eles não seriam propriamente tocados. Porque Jesus estava no meio deles. Jesus estava preservando aqueles que dariam continuidade, ou seriam continuados pela igreja primitiva, igreja dos nossos dias. Mas Jesus os protegeu, os preservou neste mundo mau, guardou eles de todo mal. É uma proteção necessária aqui neste mundo, mas ela tem um reflexo eterno. Também numa preservação da alma eternamente. Então, a proteção, Jesus fez aqui na terra, os protegeu, os livrou daquele mal iminente, estava próximo. Mas a proteção de Jesus e de Deus, pela pessoa do Espírito, ela tem que ser olhada por nós como algo que se estende até a eternidade. Nós seremos protegidos e guardados. Ele diz que apenas um se perdeu naquele processo, mas não foi que Jesus foi descuidado, não foi por isso. E João deixa claro nesse evangelho que ele, o que se perdeu, era um ladrão. João 12 fala isso de forma muito clara. Ele amava a bolsa de dinheiro, porque ele era ladrão. João descreve dessa forma, é claro, num tempo posterior. Jesus então confirma que somente aquele que estava destinado à perdição, conforme a própria Escritura Sagrada havia pré-anunciado, somente ele se perdeu. Ele está falando num tempo passado, né? Já acontecido, mas que vai acontecer ainda naquele momento ali. Ele está orando a Deus, não tem discípulo ali. Essa oração foi revelada aos discípulos, eles escreveram a sua oração. Mas ele não estava falando mais com os discípulos, estava orando a Deus Pai. Isso vai acontecer agorinha mesmo, né? Então, meus irmãos, trata-se de Judas Iscariotes, esse que se perdeu. E Jesus afirma no capítulo 13 e no capítulo 15 que não foi limpo pela palavra de Deus, quando ele se refere aos demais. Eles foram limpos porque eles creram na palavra, mas este não creu. Ele tinha outros interesses. Por fim, sobre Judas estar destinado à perdição, eu estou trazendo uma palavra adicional aqui, precisamos entender que isso foi um ato voluntário e intencional dele mesmo, que nós chamamos no cristianismo e no evangelho e na palavra de Deus toda de responsabilidade pessoal diante de Deus. Um planejamento pessoal, planejamento de Judas. A Escritura, contudo, ela previu isto pela onisciência de Deus. E este fato, então, estaria contribuindo para a redenção dos que creram, ou dos que crerem. Então, haveria um que trairia. Deus, ainda na sua soberana vontade e direito, quando essa traição acontece, Judas faz isso do seu coração. Foi a sua vontade. Foi o seu desejo entregar Jesus, porque de fato, aquela ali era uma grande oportunidade de lucro para ele. Então, ele precisava
João vai usar a expressão que Satanás, né, entrou em seu coração. Satanás entra no coração, né? De alguma forma, né, ele atinge as suas vontades, quando você assim permite. Mas para os judeus estava dando tudo certo. Os demais judeus líderes, está tudo certinho. Nós planejamos prendê-lo, nós o prendemos, nós o matamos e nós conseguimos atingir aquilo que nós pretendíamos. Mas Deus, meus irmãos, no final das contas, é quem planejou isso para a nossa redenção. Louvado seja Deus. Essa parte, então, da criação de Jesus, encerrando, indo para o final aqui, deve nos ensinar sobre a verdade de que Deus Pai e Deus Filho, ambos, né, agiram juntos na obra da redenção do pecador arrependido, nós. Deus, Ele chama os eleitos e traz a salvação. Não tem uma outra compreensão mais correta biblicamente do que essa da Trindade. Aqui estou falando das duas pessoas, mas da Trindade agir no meio de nós. É que ainda que sejamos alvos dos maiores ódios por parte daqueles que negam Deus e negam também a soberania dele, Deus tem seus olhos, seu cuidado sobre nós. E que jamais tirarão dos filhos de Deus a promessa da vida eterna. Por mais que esse mundo seja mau, ele seja pernicioso, eles vão tirar a promessa da eternidade de nós, dada por Deus em Cristo e sustentada em nós na presença consoladora do Espírito Santo. Ou seja, estamos seguros porque quem fez a grande obra em nós foi Deus em Cristo, quando Ele morre ali na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Um reflexo dessa proteção de Deus sobre nós, então, é a unidade entre os salvos. O cuidado de Deus opera favoravelmente na nossa unidade. A nossa unidade, ela é aguçada, ela é estendida, ela é alimentada, ela é aumentada. Porque Deus está protegendo o seu povo, está cuidando de nós, está mantendo-nos juntos uns aos outros. Ela reflete também, de maneira profética, a unidade que teremos no mundo vindouro, sem a presença do mal. A unidade que aqui praticamos, ela é um reflexo da unidade perfeita que nós teremos na eternidade. Isso para nós deve servir de grande consolo, de ânimo, né? De grande alegria e regozijo diante de Deus. Por fim, nenhum dos que Deus guardar também jamais se perderá. E aí a gente está falando de um guardar, né? De uma proteção aqui, mas também da proteção da nossa alma. O crente ele precisa se sentir seguro em Jesus, senão ele vai estar sempre lamentando alguma coisa na sua vida que Deus de repente o deixou ou o abandonou. Isso torna a pessoa muito vulnerável e ela bate na primeira porta que ela encontrar pedindo socorro. Pode ser que seja uma porta enganosa. A nossa vida com Deus, então, ela está segura em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a compreender esse cuidado de Deus, essa preservação da unidade para a glória de Deus, essa divindade de Cristo, senhoria de Cristo, Ele e o Pai de fato são uma única pessoa. É desafiador, mas extremamente alentador para nós como cristãos. Que Deus os fortaleça e lhes conceda também fé suficiente, ânimo, né, para amarem e servirem ao Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Lhes dê boa semana. Oremos. Obrigado, nosso Deus, por teu amor e cuidado. Ó Deus, obrigado por tua proteção. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é que opera, ó Deus, favoravelmente a nossa salvação em Cristo Jesus, quando o Senhor nos leva, ó Deus, até a cruz.
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor opera em nós arrependimento, dando-nos fé, ó Deus, para crer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. E obrigado, meu Deus, porque nos faz nova vida em Cristo. Então, meu Deus, as coisas velhas já não fazem mais parte de nós. Obrigado porque nos protege neste mundo e nos livra do mal. Obrigado, meu Deus, porque há uma esperança eterna, uma segurança para os filhos de Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.